boa noite a todos. Mais um vídeo, mais um operacional. Seja bem-vindo. Vamos junto aí aprender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. A intenção aqui é deixar você preparado para estar operando os indicadores e pronto aí para estar ganhando dinheiro. Hoje quero estar mostrando para você 3 indicadores. Quero adiantar um pouco mais os vídeos da playlist. Eu comecei mostrando o padrão da Renkin Ash. Hoje vou estar comentando sobre esse indicador. Também vou estar comentando aqui sobre esse indicador, que são indicadores excelentes para você estar operando aí no mercado financeiro e ganhando dinheiro. É um indicador, tem algumas calibragens para estar fazendo, né? Então você faz a calibragem. Então são esse indicador, juntamente com esse. Quero estar aí comentando sobre esses 2 indicadores e ainda comentando sobre essa regra de coloração. Eu quero mudar aqui a cor desse gráfico para ficar melhor para a gente visualizar essa regra de coloração. Vou estar customizando aqui, definir cores. Vamos ver qual é a cor melhor ali. Vou colocar um pouquinho mais escuro para a gente estar visualmente enxergar melhor. Assim, creio que assim ficou melhor. Aqui eu quero mostrar para você um negócio bem interessante que eu ensinei lá a operar o padrão da Renkin Ash. O padrão da Renkin Ash, ela dá um box, ela vem caindo box cheio e dá um box negativo. Aí esse box negativo, você agora vai ficar fácil de identificar ele, que é onde está dando esse box roxo e está acontecendo o box amarelo. O box amarelo significa que vai ser venda, o box roxo significa que vai ser compra. Então lá pelo padrão da Renkin Ash que eu comentei no vídeo, é interessante você prestar atenção que quando acontece o padrão do box negativo, você espera o próximo box se formar. Se ele formar positivo, você compra, certo? Aqui, ó. Aqui você identificou claro, ficou visualmente, ficou muito bom para estar operando esse setup, né? Que digamos assim que aqui é um setup. Você criou um setup e está seguindo ele. Padrão negativo, o box se forma, um positivo você compra, certo? Então aí você executa a sua ordem. Você não vai executar a sua ordem no box roxo, não. Porque você até poderia fazer isso, mas aqui nós já temos um exemplo bem certinho. Esse box que formou roxo, se você fechou e comprou, o mercado não foi, o mercado voltou, né? Mas se esperar o segundo ficar verde e aí comprar, vai dar certo no padrão Renkin Ash? Que isso é um padrão, é box negativo, fechou ele, você compra. Ele existe também o stop, não existe operacional sem stop, já estamos cientes disso, né? Todo operacional vai ter stop. Se alguém aparecer, alguém dizendo que não, é porque está mentindo, porque todo operacional existe o stop. Então o importante é que no final do dia, sim, você vai sair positivo. Final do dia, você sai positivo, fazendo mesmo seguindo os padrões. Padrão da Renkin Ash, ele é interessante porque quando se tem um padrão Renkin Ash, você já está aprendendo a identificar, né, o movimento do mercado, está aprendendo a conhecer os boxes Renkin Ash. A partir do momento que você parte para o conhecimento do box, que foi o primeiro vídeo da playlist, você aprendeu a conhecer o box. Conhecer o box. Agora eu ainda estou facilitando para você, porque eu tinha essa regra de coração, depois eu fui perceber nela que ela identifica os padrões negativos, que são os boxes negativos. Você pode ver que eles pintam perfeitamente, seja de amarelo ou seja de roxo. É aonde se formam os boxes negativos.
Então ficou bem visualmente, isso aqui ficou bom demais. Então a gente vai operar um box negativo, ó, hoje, nesse dia de hoje, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aí você tem o box amarelo e aí você tem a confirmação da venda. Porém a venda deu 156 pontos, mas foi fantástica, né? Deu para pegar parcial, 70 pontos ali já pega parcial, já se coloca no 0 a 0. Então ele retorna e faz o box roxo. Então aí fez o box roxo, é outro box negativo, e aí você está comprando no próximo fechamento desse aqui, ó. Então fechou esse, aí você compra, que seria o se eu excluir aqui a regra de coloração e continuar comentando sobre, opa, ela deixa eu excluir essa regra de coloração, eu vou excluir ela. Então aí você pode perceber que houve um box negativo aqui, ó, e ele era branco, ó, mas era negativo. Então aí se formou o box que você entraria para venda. Então é dessa forma, ó. Aqui, ó, box que estava subindo, box cheio, aí forma um box negativo. Então é um padrão interessante, e agora ficou muito fácil de você conseguir identificar esses padrão aonde eles vão acontecer com essa regra de coloração, né? Inserir regra de coloração é a do Orvar, você coloca ela ali e você já está aí com ela pronta para você fazer o reconhecimento de padrão de box, que é os box negativos que vai virar para vender. Não significa que quando der um box roxo o mercado vai cair, ou um box roxo o mercado vai subir, ou quando der um box amarelo o mercado vai cair. Não, vai acontecer em situações que vai dar o box amarelo, e porém o próximo que fechar ele ainda vai continuar fechando verde, ó. Aí você descarta a sua venda. Da mesma forma, o box roxo vai acontecer o box roxo, porém fechou vermelho, então você descarta a sua compra. Então o box negativo que houve não foi para o mercado retornar, foi sim para só uma parada do mercado e a continuação da venda. Então você pode sim, se ele fechar vermelho, o box amarelo lá em cima continua mandando. Então aí você pode continuar no fechamento desse box, aí sim você faz a sua venda novamente, né? Então isso é muito interessante. Da mesma forma é o box amarelo, ó. Fechou amarelo. Vamos puxar um pouquinho mais para cá, ó. Fechou amarelo, era final do dia, né? Fechou um box amarelo, ninguém está operando esse horário. Quero conversar com vocês também sobre esse período de final de dia tá operando, ó. Então, mas aqui serve de exemplo para a gente estar mostrando que fechou um box amarelo e no segundo box fechou verde. Então seria uma compra aqui, entendeu? Mas era final de tarde, ninguém ia mexer com isso, né? Aqui, ó, aqui nós tivemos um stop, que não tem operacional sem stop. Vou mostrar já, ó, antecipadamente. Box roxo, fechou verde, você comprou, olha lá, deu 92 pontos, provavelmente deu stop, entendeu? Então temos o stop aí, fechou amarelo, fechou vermelho. Então você houve a venda, pagou 700 pontos, cobriu o seu stop. Final do dia é que é importante, não é o stop aqui que vai te amedrontar no mercado. Você já tem logo em seguida um box amarelo para te pagar o seu prejuízo, certo? Tanto para o box roxo, tanto como para o box amarelo. Aqui houve também outro stop aqui, ó. Tá vendo, ó? Box amarelo, que é o box negativo, você vendeu no fechamento dele e deu bem pouco ponto. Aqui deu 145 pontos, deu de boa. Aqui deu 100 pontinhos, não deu stop não. Deu para fazer parcial, colocar 0 a 0 e o mercado retornou e te tirou. Mas fechou um box roxo, por mais que ele foi pequeno, ó, mas fechou roxo. Então no próximo você comprou novamente, o mercado atingiu lá 400 pontos, cobriu o seu stop daqui, certinho? E assim a sequência no mercado, não muda nada. Se você toma um stop, tá tudo certo, aí entra de novo, porque o seu ponto de entrada nos padrão Renkiashi é sempre no mesmo lugar. Veja bem, sempre vai ser padrão. Você está trabalhando na Renkiashi, você vê os boxes cheios subindo, chega lá em cima, dá um box negativo. Então lá é o seu lugar de saída, e se fechar um vermelho, você vende. Aí o que acontece?
você estava na compra, saiu, o mercado te tirou com box amarelo. Aí você vai, né, fechou verde, comprou de novo. Deu mais um trade de 159 pontos. Esse box aqui atingiu lá, mas antes disso você comprou, se ele veio embaixo primeiro, deu 200 pontos de calor. Mas ele entregou lá 150 e pouco. Então é dessa forma. Agora vamos partir para essa regra de coração. Você não vai usar um box amarelo para vender e nem box roxo para comprar. Ela só é para identificar o padrão ranking hash, que é que você tá no primeiro vídeo. Se você voltar e assistir ele novamente, você vai aprender que quando se forma um box negativo, o fechamento do segundo box é que você compra, se ele for verde. Se ele for é, vermelho, você simplesmente vende, né? Que foi o caso que aconteceu aqui, ó. Amarelo, você vendeu. Roxo, fechou em cima, você comprou. Então, é bem certinho, ficou bem intuitivo, ficou muito bom essa regra de coração. Então aí você está usando ela aí, ó. Você pode estar usando aqui, o gráfico está no 30 renko, mas você pode colocar no 23 renko, vai ser a mesma situação. Do 23 renko para frente, né? Eu nem tinha me atentado ali que estava num renko maior, né? Mas porém é a mesma coisa. Box roxo, fechou verde, você compra, que é o padrão da ranking hash, para quem vai operar o padrão da ranking hash. É muito interessante você ter 3, 4 operacional, e isso aqui vai te ajudar bastante. Eu creio ser assim. Vamos para agora a média. Vamos falar sobre a média Future agora. A média Future é uma média excelente, né? Ela tem uma calibragem. Quero estar mostrando aqui para vocês a calibragem. Ela é a Future média, né? Você clica em cima, propriedades, você vem aí nos parâmetros que está aqui, ó, nessa caixinha, ó, tem aparência, tem linhas, tem preenchimento com cor. Então vamos começar pelo parâmetros. Parâmetros ela não vem assim, ela vem no período 5, eu acredito, e aí você coloca para o 2, né? A amplitude da média colorida você coloca 2. A amplitude da média cinza você coloca 3. Então, e mostrar a média cinza você coloca aqui que sim. Se eu colocar que não e aplicar, eu vou ter só uma linha, só simplesmente uma média móvel, beleza? Então aí para a gente é intuitivo que a gente tenha as duas médias junto. Então aplica, aí a outra média aparece e junto com ela o preenchimento com cor, aí vai aparecer. Se eu desmarcar essa caixinha, simplesmente eu vou ver duas médias sem a nuvem, certo? Mas é intuitivo que a gente veja a nuvem também. Então vai de cada um. Se você não quer com a nuvem, pode deixar dessa forma sem o preenchimento com cor, beleza? Feito isso, dá um aplicar, tá tudo certo. E aqui não é diferente. Essa média, na regra de coloração dela, que é aqui embaixo na propriedades da média Future, você clica em cima. Então aí você vai colocar ali, ó, as amplitude e média cinza tudo com 2, tá? E são dessa forma que ela não vem assim. Então você coloca tudo 2, e se você colocar 1, talvez vai dar alguma diferencinha, mas é muito pouco. Então, mas aí você coloca tudo, você vai lá na propriedades e deixa tudo, ó. Se a gente colocar 1, aí ó, vai dar pintura, né, irregular. Então não vai ficar legal. Então vai lá, clica em cima da média e deixa na propriedade da regra de coloração, você deixa 2, marca 2 e embaixo também. E dá o OK, você já tem uma regra calibrada pronta para você estar operando no 23 renko, beleza? Tá aí. Agora vamos para o operacional dessa média. A gente já comentou que sempre o padrão da ranking hash. Aqui, se você for pegar aquele padrão da ranking hash e colocar aqui, ó, com aquela regra de coloração, digamos que você não quer, você já tem a média roxa ali, ó, isso aqui é uma regra de coloração que eu coloquei,
é a Hasse. Se você não quiser operar com ela, você pode substituir, porque você está pegando o padrão da Rankin Ash, você quer operar o padrão mais a nuvem, beleza? Vamos lá fazer isso. Tira aqui, vamos inserir regra de coloração, a Dorval lá, que ela vai me mostrar aonde é o padrão padrão de box negativo e padrão de box negativo para compra e para venda. Então aqui nesse dia de hoje, o mercado abriu com um box roxo. Sim, fechou aqui, ó. E aí logo em seguida, nós já temos aqui, ó, a nuvem verde. Ela é uma nuvem para ser operada. Então já estou comentando sobre a nuvem e sobre o padrão. Então fechou um box roxo. O que você faz aqui de imediato? Aqui você já vai ter dois operacional já adiantado, né? Porque lá no padrão Ranking Ash sem a nuvem, você poderia esperar esse box aqui, certo? É esse box aqui se formar para você vender. Agora você vai ter um pouco de mais, a nuvem vai estar a mais adiantada. Você já vai vender porque a nuvem está verde e fechou um box roxo, você já vai comprar de imediato porque a nuvem está verde. Não é porque formou ali, ó. Para quem está operando só, digamos aqui, só o padrão, aí não, tem que esperar aqui em cima fechamento daquele outro box para você comprar. O mercado bateu 250. Lembrando que depois eu ainda vou especificar onde vai ficar o stop, tudo mais para você não comprar. Você ensinou quando compra. Então o stop está na onde? Vamos comentar sobre isso porque pode já surgir essa pergunta. Muita gente já pode até ter feito já essa pergunta aí antes de eu explicar. Mas vamos lá, o stop está aqui, ó, no fundo do box. Se você compra no box roxo ou vende no box amarelo, sobre o padrão negativo, o seu stop sempre vai estar no fundo, lá no topo. Esse stop aqui, ó, ficou caro. Para quem vendeu no padrão da Ranking Ash, veja bem, deu box amarelo e fechou um vermelho. Você poderia ter vendido. Ó, o mercado atingiu 135 pontos, você não ia sair no stop. Então o mercado deu a chance de você fazer parcial e sair no 0 a 0. Apesar de que aí ele voltou, fechou o box roxo, aí aqui fechou um verde, você comprava de novo, certo? Mas em questão da nuvem, aqui você só compraria, porque a nuvem não pintou de roxo para você vender. Aí você desconsidera, você vai ter que desconsiderar o padrão, porque você tem um outro indicador que é muito mais forte e está te dizendo que o mercado é comprador e o mercado subiu realmente. Então evita, aí você vai evitar de fazer os padrões, né, padrão negativo amarelo e já logo em seguida fecha um vermelho, e você vai evitar de fazer essa venda aqui, ó, justamente por causa da nuvem. Você entendido? Aqui, ó, aqui deu o box amarelo, fechou o box vermelho, mas a média ficou roxa. Então te convidou você a fazer esse operacional justamente porque a média ficou roxa. Você vendeu, pegou 300 pontos. Aqui, como ela não ficou roxa, você já deixou de pegar uma operaçãozinha de 100 pontinhos, mas isso é irrelevante para você não estar arriscando uma venda aonde não tem. Então, para quem está aprendendo, é interessante você pegar sempre pontuação maiores, aonde vai pintar de roxo vai te dar mais pontos. Acontecerá também aonde você vai entrar de roxo e vai te dar stop, não se preocupa quanto a isso. Vamos lá, aqui ó, box roxo, a média verde você compra. Se a média tiver verde, enquanto a média tiver verde você vai comprando, porque ela está te dizendo que o mercado é comprador. Assim que ela fechar roxa, simplesmente você já sabe que você tem a sua venda startada. Então é muito intuitivo, muito boa de se operar. Você olha assim nessa média aqui, ó, fala, puxa vida, isso aqui dá para tirar um dinheiro muito alto num negócio desse aqui, ó. Ficou o box roxo, fechou verde, já é a sua compra.
e ela fica verde, a nuvem também, confirmando que você pode colocar mais contrato. Aí você enche a mão de contrato, tudo que você tem, coloca e vai embora, entendeu? Box amarela, ela fechou verde, vermelha, a nuvem ficou roxa, cara, coloca mais contrato, desce com mais contrato, entendeu? Deixa eu tomar uma água aqui, um suco. Tomar um sucozinho aqui, um suco. Muito bem. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas assiste ele em duas vezes. Então é isso aí. Aqui eu coloquei a regra de coloração para você identificar aonde é os box negativo, para você estar fazendo a operação de venda, e negativo para a operação de compra, beleza? Então esse é o segundo vídeo aí que você aprendeu sobre os box negativos para você estar operando, e aqui com a regra de coloração você vai ficar mais fácil para identificar. Agora vamos esquecer os boxes negativos. Vamos falar só da nuvem. Vou excluir aqui. Aqui eu estou com os boxes. É, os negativos tá, que é box negativo, tá roxo, e os azul tá para compra. Por que coloquei assim? Dessa forma, que é para você enxergar aqui, ó, que enquanto tiver verde você compra. Se você vai operar só pela nuvem. Essa nuvem, só ela sozinha é um operacional. Vamos esquecer box negativo, que é esse azul aqui, ó. Esse azul é o box negativo. Se eu colocar regra de coloração, inserir regra de coloração, é a Dorvar. Você vai ver que ele pintou de amarelo e logo em seguida deu a venda, certo? Mas como a gente não está usando o padrão Ranking Hash, e vamos excluir a regra de coloração, você pode perceber que a nuvem está verde e você não entraria nessa venda, certo? Então tá aí. Ela é uma nuvem onde você compra e vende por ela. Então aqui nesse trade, você simplesmente comprou aqui e você saiu lá na hora que ela ficou roxa lá. Então você pegou 1.300 pontos nessa operação. Aqui o mercado retornou, você não saiu porque ela estava verde, só saiu lá, entendeu? Aqui você estava comprado, você saiu ali ó, com 200 pontos porque ela ficou roxa. Aí você vendeu, né? Se você não protegeu o seu trade, que eu aconselho você sempre, cada box você vai protegendo. Então, quando aqui o mercado te tirou na sua proteção, você estava comprado aqui, ela estava verde, aí você estava carregando o trade, e se o mercado volta, ele te tira da proteção. Então você tira com algum dinheiro no bolso. Aqui o mesmo mercado voltou no fundo, ó. O mercado você comprou aqui, ó, deu lá 200 pontos. O que você faz com 200 pontos? Pega a metade. Se ele te tirar, não tem problema. Então o mercado retoma para compra, você compra de novo. Vai fazendo as suas compras. Enquanto ele estiver retornando para trás, protege. Aí e não vende não. Você não pode vender porque não tem autorização para vender, porque a média está a média futura, né? Ela está verde. Então, de hipótese alguma, você abre uma venda aqui nesse lugar. Só compra. Aí quando ele retorna acima, você fechou acima, compra de novo. Não fica de fora. A média está te dizendo para você comprar. O mercado retornou a subir, compra e vai embora com ele. Certinho? Bem explicado, acredito que sim. E agora vamos falar sobre a segunda, o segundo indicador. O vídeo vai ficar muito longo, vou comentar somente sobre esse. Vamos para a calibragem dele, né? E que indicador é esse? Vamos lá. Vamos lá, porque a hora passa. A gente nem vê. É muita coisa para comentar. E aí a gente tem que explicar bem explicadinho para a pessoa entender. Ainda mesmo assim tem que assistir 2, 3 vezes para entender legal. Essa é a dica que eu dou. Veja bem, ela é uma média, ela é, ela é do arqueiro, é um trade aí que tem muito conteúdo no YouTube. E essa média eu adquiri dele já faz muito tempo mesmo. Nem me lembro mais a data, mas assim, é um operacional que eu acredito que nem ele usa mais.
mas eu estou aqui usando e é excelente. Então você clica em cima da propriedades, vou estar mostrando para você, ó. A amplitude você coloca 1, porque ela não vem assim, tá bom? Aí aqui tamanho de texto, isso não importa. Se você quiser colocar assim aqui, você pode colocar, dá um aplicar, vai aparecer o C de compra e o V de venda lá, ó, tá vendo? Aí você desmarca essa outra de cima, dá só aplicar lá, ó. Aí some, tá vendo lá que sumiu? Olha lá o Vzinho de aqui, se você colocar, ó, dá um aplicar, vai aparecer o C de compra e o V de venda lá. Quiser deixar, pode fazer dessa forma. Então lembrando que a amplitude é 1. Então tudo certo quanto a isso. Dá o OK. Aí vamos agora na propriedade da regra da coloração. Aqui, ó. Primeiro fui lá em cima, certo? Fui lá em cima e deixei em 1. Aí vamos agora na propriedade da regra de coloração. É a mesma coisa. Simplesmente você vai, a amplitude vai colocar 1 também. Dá o OK, tá tudo certo. Tem que fazer essas duas coisas. Porque a regra de coloração vem diferente. Ela vem uma numeração maior. Aí o que acontece? Visualmente aqui você já sabe o que é que tem que fazer. Olhando, e aí esse indicador você vai colocar também a regra de coloração nos boxes. Então vou excluir aqui, ó. Tá sem a regra. Tá sem a regra de coloração. Se você quiser usar o padrão Rankin Ash, lembra que o padrão Rankin Ash agora existe a regra de coloração dele. Então você vem aqui na regra de coloração do padrão Rankin Ash e coloca lá. Você lembra qual que é? A Dorvar. Então aí você tem um box roxo e ela vai pintar de azul. Você vai comprar e vai com ela. Ela vai dar o box amarelo e aí vai pintar a média de vermelho e você vai vender. Então você pode estar incluindo o padrão. Aqui eu dei um box amarelo, a média continuou vermelha e o box só ficou vermelho. Então aí você não faz nada. Combina esse operacional junto com a regra de coloração da nuvem, da média. Então se a média está te dizendo que é azul, você compra. Se a média está te dizendo que é vermelha, mais o padrão negativo que você tem, da Rankin Ash, que está te mostrando que é um padrão de box negativo, você faz a sua venda tranquilamente, com mais calma, com menos estresse, né, digamos assim. Então você vai ter uma segurança a mais, né? Aí você tem uma tranquilidade de colocar mais contrato, pegar um trade aí com 10 contratos aqui, ó, rapidinho aqui você já fez ali 400 e poucos reais, quase 500 reais só nessa coisa aqui. Então dependendo da quantidade de contrato, você pode estar tendo uma confiança a mais, que já tem um padrão da Rankin Ash que você está vendo que é o box amarelo e a média também vai estar vermelha. Aí você pode estar vendendo e pegando aí um excelente trade com mais tranquilidade, mais segurança, com mais contrato. Beleza? Então é dessa forma que você vai levando o seu operacional. Lembrando que você tem o padrão da Rankin Ash agora com regra de coloração e agora você tem a média também aí do arqueiro para você estar operando essa média. Ela fica vermelha, você vende. E se você também quiser trabalhar de forma que ela fica azul, você compra, aí defende o seu trade. Ela fica vermelha, você vende. E aí quando ela fica, se você quiser alongar a trade, ó, tá vendo aqui deu 300 pontos quando ela ficou azul. Mas aí são tipos de operacional que eu aconselho que você faça sempre defesa. O mercado está caindo, caiu um box, o seu stop está aqui em cima. Stop game, você vendeu, você já coloca o seu stop lá, né? Você vendeu, o stop sempre está lá em cima. Aí o mercado cai um box para baixo, o seu stop sai de lá, vem para cá. O mercado cai mais um box, você traz para cá. Cai mais um box, você traz para cá. Cai mais um box, você vai trazendo, conforme vai caindo os boxes, você vai trazendo o seu operacional. Quer carregar um trade longo, tem que ser dessa forma. Ou alguém que já coloca lá, eu vou buscar só 200 pontos. O mercado bateu 200 pontos, ele sai. Ou outros vai falar, não, eu vou buscar 500 pontos. Então a hora que atingiu 500 pontos, ele saiu. Ele não vem carregando, o stop dele continua lá em cima. E aí a hora que bateu 500 pontos, ele tá com take aqui, pegou. Então, mas assim, eu aconselho sempre você já tá ganhando,
Seu stop está de lá, sai, vem para o 0 a 0. Não precisa ficar mais com o stop lá em cima. Tá ganhando, né? Vendeu, já tá ganhando, traz o seu stop gain para o 0 a 0. Ali ganhando pelo menos R$5 para pagar a taxa da operação. E aí você bate o seu alvo. Então é muito fácil de trabalhar dessa forma, e eu acredito que todo mundo consegue trabalhar direitinho dessa forma aí. Aí você já sabe que é compra e já sabe que é venda. Então aí você tem o box amarelo, mas não tem a média vermelha. Então não se faça nada. Box amarelo, espera a média ficar vermelha e aí sim você faz o seu trade. Aqui era final do dia. E eu quero também comentar o seguinte: procura fazer somente 3 entradas no dia. Aqui o mercado abriu, era vendedor. Aí se você não foi rápido bastante para pegar a venda, é tudo de boa, não tem problema. Mas logo em seguida deu um box roxo, você comprou, ó, fez sua primeira operação. Aí deu o box amarelo, tirou você do mercado. Aí logo em seguida deu a confirmação da venda, você vendeu, né, fez o seu segundo trade. A média foi ficar azul lá embaixo, ó. Então para quem trabalhou aqui, ó, enquanto a média tivesse vermelha e não saiu, só saiu quando ela ficou azul, pegou mais 200 pontos, então tá de boa. Então, ou quem buscou 500 pontos já atingiu o alvo dele. Então fez 2 operações no dia, deu tudo certo. Procura não fazer muita operação, porque isso pode te trazer alguns prejuízos a mais durante o dia. Sempre deu a venda, faça a venda, e dá a compra, faça a compra. Aí se foi muito pouco ponto, quer fazer a terceira operação, faça a terceira operação. Mas da quarta em diante já não é legal tá fazendo. Já vou aconselhar você que não é bom. Não é bom mesmo. Ah, mas só 3 operações no dia eu vou conseguir sustentar minha família? Vai. Eu vou te falar que vai. E ainda sustentar a família, pagar escola do filho, pagar a academia da mulher, pagar o salão de beleza da mulher. Vai dar tudo certo. Acredita no que eu estou falando. Faça 3 operações, ainda vai sobrar dinheiro para você pôr a gasolina no carro, para você dar umas voltas na rua. Então fica tranquilo quanto a isso. Dá a primeira operação, segunda e a terceira. Faça só isso. Tudo certo? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Eu acredito que eu passei aí o que eu queria passar sobre os dois operacional e mais a regra de coloração lá, que seria o padrão da ranking Ash, que seria os boxes negativos. Agora você pode conseguir enxergar ele de uma maneira bem mais tranquila. Formou o padrão negativo do box negativo, ele fica amarelo para venda e fica roxo para compra. Tranquilo? Você tem um padrão aí, que daí se você aqui essa média, deixa eu comentar sobre essa média TILS aqui, é uma TILS, tá? Esse aqui é uma média TILS. Vou deixar a calibragem para você pegar, ó, o fator 0,23 e período 3. Dá um aplicar, aí ok, tudo certo. Então a média é interessante. Você vê que a média, o preço está abaixo, trabalha bem abaixo, o preço sobe acima, tá vendo? Ela visualmente, você percebe que é excelente para estar trabalhando. Sempre que o preço está abaixo, acredita nas vendas, que pode ir longe. Sempre que o preço está acima da média, acredita que pode estar te levando em lugares bem longe. Então, visualmente está aí para você. É um brinde, uma dica. Fica todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo aí.